difícil. Eu já tinha, isso na verdade despertou quando eu estava na sexta série, né? O que hoje seria o sétimo ano. Então, eu queria muito tirar muitas notas boas na escola. Então, eu comecei a estudar inglês, né? A me esforçar mais para inglês, porque eu tinha ideia que era algo mais difícil. Então, eu pensava assim: ah, isso aqui é mais difícil, então eu vou ter que estudar um pouco mais. Diana, levanta um pouquinho mais a sua câmera, só estou vendo o seu queixo aí. Acho que seria a outra, não a outra câmera. Esta. Mais pra... Levanta mais. Não, na verdade é levantar, não, deitar no caso. Melhorou. Pronto. Não, volta menos. Não, ao contrário. Isso, pode ir mais um pouco. Pronto, é isso aí. Beleza. Então, pessoal, como eu dizia, então eu comecei a estudar inglês porque eu achava que era difícil. E aí eu queria tirar notas boas, então eu me esforçava naquilo. E houve resultados, porque eu realmente estudava muito e tirava notas boas e era o que eu queria. Eu tirei notas boas como 10, acho que na primeira unidade, não sei se na segunda também, não lembro. Mas eu sei que comecei a me destacar em inglês. E assim, olha que eu não tinha recursos. Eu não tinha um dicionário em casa, não dispunha de internet. Era só mesmo a vontade de querer aprender inglês. E aí, interessante também que às vezes, né, a gente vê na camisa de alguém alguma coisa escrito assim em inglês, e muitas vezes a pessoa não sabe nem o que está escrito. Aí, assim, como eu era muito curioso, eu anotava aquilo ali e levava para a professora na escola e ela era ela quem traduzia para mim. Então, aqui, ela era o meu dicionário, na verdade. E nisso aí eu estava já praticando algumas coisas. Por quê? Quando eu via e escrevia, eu já estava praticando a escrita. E aí, quando eu levava para a professora, ela me ensinava tanto a pronúncia, né, como a tradução. Então, eu já estava ali envolvido de alguma forma com a língua inglesa. E aí, pessoal, a partir daí eu não parei mais. Antes mesmo de formar no ensino médio, eu já estava também é, trabalhando com a língua inglesa. Às vezes eu ajudava algum aluno, né? Eu basicamente já estava mesmo trabalhando com reforço escolar. E aí a gente já fala, na verdade, de ganhos financeiros, ou seja, eu já estava ganhando dinheiro com os conhecimentos que eu já tinha. Então, assim, naquele tempo também, eu não tinha uma consciência, né, de que inglês fosse essa explosão mundial, né, que hoje você consegue se comunicar com uma pessoa. Ô filho, Caleb tá querendo trabalhar ali no outro computador. É o quê? Eu não posso mexer agora, filho. É só colar lá no PowerPoint. Desculpa, pessoal. E aí, assim, tempos depois, eu fui descobrir, né, que na verdade eu poderia usar a língua inglesa como uma ferramenta de trabalho realmente. E aí depois eu fiz a faculdade de inglês, né, claro, aprimorei muito mais. E até então eu não tinha tomado também nenhum curso de inglês, né, até mesmo porque eu não tinha condições financeiras para isso. Mas logo que eu entrei na faculdade, eu fui convidado, na verdade, para trabalhar numa escola de idiomas aí em Caeté. E bateu até aquele medo, mas e aí foi aquele negócio, mas eu fui. E aí foi muito bom porque, assim, enquanto eu estava ensinando, naturalmente eu estava aprendendo também, né? Afinal, a gente precisa aprender para poder ensinar. E aí foi uma oportunidade muito boa para mim. Então, naquele momento, o inglês estava se expandindo para mim tanto na escola de idiomas, porque eu tinha que me preparar para a aula, como também como eu estava na faculdade. Então, assim, foram duas fontes muito boas para se aprender inglês. Então, assim, a partir dali também eu vi, né, que eu poderia usar aquilo, né, como ferramenta. Então, assim, a minha vida estava girando em torno da língua inglesa. Então, quem me conhecesse sabia que eu estava, de alguma forma, associado à língua inglesa. E como até hoje, na verdade. Aí a Diana mencionou, por exemplo, né, que eu já trabalhei em rádio também, né, inclusive era um hobby muito bacana. E assim, na rádio eu passava músicas em inglês e traduzia também, né, fazia uma tradução, né, passava em português para as pessoas ouvirem e elas gostavam e era um negócio muito bacana. Então, assim,
Então, dessa maneira, eu aprendi inglês basicamente sozinho. É lógico que, né, as coisas foram se aprimorando, principalmente quando eu passei a ensinar, porque aí a gente precisa dedicar mais. Então, assim, a base que eu tinha de inglês era das coisas da escola e também das músicas, porque eu mexia muito com música em inglês, né? Até para preparar para traduzir, e eu aprendi muito com música. E tá aí, inclusive, uma dica, uma ferramenta. De repente, você que gosta, ou mesmo que não gosta, passe a ouvir músicas em inglês, pegue uma música assim mais tranquila, mais suave. E eu sempre aconselho também para os meus alunos a ouvir com a letra da música. E hoje é fácil, você vai na internet, bota o nome da música, você consegue acompanhar a letra. Isso é muito importante, tá bom? E aí, assim, chegou um momento na minha vida, na verdade, que tudo que eu tinha na mão para ganhar dinheiro, digamos assim, era a língua inglesa. Então, assim, eu trabalhava com curso, né? Trabalhava com reforço escolar e tudo isso partiu, então, da língua inglesa, tá ok? Então, assim, basicamente a minha história resumida é isso aí. A Jennifer eu conheci, né? Como diz a música, o nome dela é Jennifer. Então, a gente se conheceu também na faculdade de inglês. E foi lá também que nós é, preparamos e também no final da faculdade, né? A gente acabou se casando. E nós temos um filho chamado Caleb, hoje com 6 anos. E Caleb, a primeira língua dele foi inglês, tá, gente? Foi a língua inglesa. Caleb hoje ele fala inglês e português fluentemente. Inclusive, ele tem mais fluência no inglês. Ele se desenvolve melhor, se expressa melhor em inglês. E principalmente comigo. Quando ele quer brincar, quando ele quer falar alguma coisa comigo, assim, geralmente ele fala em inglês. E tem hora que ele fala inglês melhor do que eu, que nem eu entendo. Aí eu preciso pedir ele para traduzir para mim. E aí, assim, já vou deixar uma dica aqui, como é que eu consegui fazer isso com o Caleb. Então, como eu disse, ele tem 6 anos e as primeiras coisas que ele falava, na verdade, já era em inglês. Então, assim, como é que a gente pode se aprimorar no inglês? É você estar envolvido. Não é ver inglês só no momento, né, que Diana está em sala de aula com vocês, mas enquanto você estiver, por exemplo, assistindo algum desenho, procure desenhos em inglês. Inclusive, depois eu posso passar umas sugestões para a Diana de alguns sites, alguns vídeos. Os dois, pai. E aí, eu posso estar passando para a Diana, né, e ela pode estar passando para vocês também. É fácil, né, achar no YouTube muitos vídeos de desenhos em inglês, mas desenhos bacanas, desenhos educativos, tá bom? Então, Diana, se você quiser perguntar alguma coisa ou já abrir espaço para eles. E a Jennifer quer falar um pouco, Jennifer? Bom dia, good morning, everybody. Agradeço também, né, pelo convite de Diana. Para mim é uma honra e uma surpresa, né, porque eu faz muito tempo que eu não exerço na área, na profissão, mas eu vou também contar um pouquinho da minha experiência, como foi na faculdade com inglês, porque para mim foi difícil, um desafio muito grande, porque eu não tinha tanta afinidade com o inglês, porque o inglês eu sempre estudei na escola pública e antigamente a gente só ia ver o inglês lá para o quinto ano, né, quinta série, mas aquele inglês bem básico que às vezes os professores não eram nem formados na área. Então, mas mesmo assim eu gostava do inglês, mas não tinha aquele contato que hoje é muito mais fácil para ele, para essa geração, porque todos os jogos, todos os desenhos, celular, tudo que a gente vê tem um inglês, né? Então, quando eu fui para a faculdade, eu tive essa dificuldade por não ter esse costume de estar ouvindo músicas em inglês, assistindo coisas em inglês. E os meus colegas, eles já tinham essa facilidade mais, porque eles estavam sempre envolvido com a língua inglesa, ou com música, ou com jogos. Então, eu senti um pouco de dificuldade também para poder aprender a língua inglesa. Só que, com o passar do tempo,
professora Zelinda mesmo, ela sempre falava isso, que é muito importante a gente sempre estar ouvindo a língua inglesa para o cérebro da gente, né, começar a acostumar. Então, eu comecei a partir... Tá ouvindo, Diana? É porque tá passando um carro de som, hoje a rua aqui tá uma zoada. Aí a professora, ela sempre me orientava o quê? Que a gente deveria estar sempre ouvindo músicas, né, do estilo que a gente gosta, para que a gente fosse acostumando com a língua. E aí agora, com o Caleb mesmo, a gente tem essa experiência muito boa com o Caleb, que Renê começou a passar para ele os primeiros desenhos dele, foi tudo em inglês, né? E aí ele aprendeu realmente primeiro falar inglês do que português. Ele vai desenvolver o português aqui em Riacho. Depois que veio conviver com a minha família, né, que fala todo mundo falando português, foi para a escola que ele foi desenvolver. Porque em casa ele geralmente ouvia só os desenhos dele em inglês, Renê conversava com ele em inglês, então era como se a gente não morasse no Brasil, né? Conversando tudo em inglês. E com Caleb, a experiência de Caleb fez com que também eu tivesse hoje, né, convivendo com René e Caleb, que gosta muito de inglês. Aqui em casa, constantemente, a gente está ouvindo música, todos os dias, assistindo desenho. E eu sinto para assistir desenho com Caleb. E os desenhos é muito bom porque a linguagem que alguns desenhos têm é muito fácil da gente entender. Então, é uma forma divertida de vocês estar aprendendo, assistindo desenhos, né? Educativo e tudo, você vai estar ali divertindo, que todo mundo gosta de assistir desenho. Você vai estar assistindo o desenho que você gosta, e ali você, aos poucos, vai aprendendo naturalmente o inglês, de forma divertida. Então, essa é a dica que eu dou, né? Procurar aprender inglês naquilo que você gosta. Se você gosta de ouvir música, você escuta música. Se você gosta de assistir desenho, vai para desenho. Filme, o jogo também, né? Que gosta muito de jogo. A gente pode ver que os comandos no jogo é tudo em inglês. Ok. Ok. Não, a pergunta, tia, é só pra falar. Eu gosto muito de assistir desenho em inglês e quando é filme em inglês, eu gosto sempre de estar vendo a tradução para aprender mais em inglês, porque aí fica mais fácil de aprender, porque o filme é em inglês e tem a tradução. Isso é bom. É aquele negócio, a gente tem que estar sempre envolvido mesmo com a língua, tá? Eu aprendi uma frase assim na minha vida: quer ser bom no que faz, pratique. Então, se você quer ser uma pessoa, né, que fala bem inglês, você tem que estar envolvido, né? Uma pessoa que toca instrumento musical, toca violão, se ela quiser tocar bem, ela tem que estar tocando sempre. E assim, pessoal, isso vale para todo mundo. Jennifer até comentou aqui que você também não precisa ter medo, tá bom? Geralmente as pessoas, mesmo que entendem inglês, elas ficam com medo de falar. E aí não desenvolve, não pode, não precisa ter esse medo, tá ok? Algo mais que alguém queira falar? Entendi. Arthur mesmo, meu irmão, ele ama assistir filme em inglês, ou então até aqueles animes que é de chinês. Ele assiste tudo em chinês com legenda. E filme em inglês, ele e meu pai amam assistir. Por causa disso também eles aprendem mais sobre inglês. Meu irmão estuda, Arthur estuda espanhol, estuda inglês, estuda um monte de língua já, lá na Leonardo. Muito bem. É assim mesmo. Uhum. Ok, galera. Assim, eu não sei se a Diana vai fazer uma pergunta associada a isso, uma associação de inglês com português. Vai falar alguma coisa, Diana? Ótimo. Então vamos lá. Eu vou casar isso com o material que eu te mandei. Aí eu vou dar
uma dica, ou na verdade mostrar como eu trabalho, né, quando alguém entra no meu curso de inglês, tá bom? Então, pessoal, a Diana vai compartilhar as informações ali. Assim que ela... Você consegue passar, né, Diana? Certo. Certo. Então, pessoal, a gente tem que entender que, primeiro, se o nosso intuito é aprender a língua inglesa, ou na verdade qualquer língua, né, que a gente quiser, a gente precisa estar envolvido com essa língua. Então, assim, por exemplo, se você já sabe que bom dia em inglês é good morning, então quando você encontrar, né, ou for cumprimentar alguém, principalmente que essa pessoa fala em inglês, não use mais o português, use o inglês, porque você precisa praticar, tá bom? Então, assim, eu vou mostrar aqui o material. Você consegue exibir, Diana? Assim, colocar o slide para exibir? Eu não sei se ele aumenta a tela. Vamos ver. Não, não é assim, não. Assim, como você vai exibir no PowerPoint? Isso, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Exato, pronto. Então, pessoal, aqui na verdade eu peguei exatamente um slide que eu uso nos meus cursos, tá bom? Então, assim, primeiramente, eu mostro ali a abertura, que é o curso de inglês. Você está com o computador conectado à televisão? Mas tá bom, ele ficou. É porque ele demorou para processar, mas ficou. Pronto. Então, pessoal, ali eu já mostro, por exemplo, logo no primeiro slide, né? Informações todas em inglês. Inclusive a data do dia, igual eu coloquei aí a data de hoje. Se ficar ruim, Diana, você pode tirar e deixar no outro formato mesmo, mas vamos tentar manter assim. Aqui, ó, eu vou, na verdade, dar uma aula para vocês aqui, como se vocês não soubessem nada em inglês, tá bom? Na verdade, como se vocês estivessem entrando no meu curso de inglês. Então, assim, pode passar o próximo, Diana. Primeiramente, eu dou uma dica, algumas sugestões de como o aluno pode se desenvolver no inglês. Ah, tá, aqui tem meus contatos, pode passar. Pessoal, essas coisas, pode passar, Diana. Vocês não precisam anotar agora, porque Diana já está com esse material e caso vocês tenham interesse, ela pode passar para vocês depois, tá bom? Pode passar, Diana. Pode passar esse slide aí todinho, ele vai até o número 5. Então, aqui eu começo dando sugestões de como o aluno vai desenvolver no inglês. Então, estudar todo dia, tirar as dúvidas. É importante ter um dicionário, embora hoje a gente consiga isso muito facilmente pela internet, né? Conseguir traduções pela internet. E assim, é muito importante o aluno sempre repetir aquilo que ele aprende. Né? Lembra do meu caso que eu falei quando eu anotava e levava para a professora? Então, quando a professora lia para mim, eu aprendia como se falava e, consequentemente, eu, né, repetia. E assim, no caso de um estudante, ele precisa sempre manter o caderno organizado, né? Claro, para facilitar o estudo. Pode passar, Diana, por favor. Aí, na sequência, pode passar. Vamos fazer assim, Diana, pode tirar da exibição, então, para não ficar piscando. A gente já enxerga tudo de uma vez. Pronto. E aí, assim, pessoal, quando a gente entra num curso de inglês, por exemplo, a gente fica naquele medo, naquela apreensão, aquele suspense, e aí a gente até chega a dizer, mas se o professor ou a professora pedir para você falar alguma coisa em inglês, aí as pessoas falam assim, mas eu não sei nada em inglês. E isso, na verdade, não é bem assim, porque nós sabemos alguma coisa, né? Por exemplo, todo mundo sabe que cachorro quente em inglês é hot dog, né? Ou quem não sabia, a maioria das pessoas tem uma associação. Então, assim, nem que seja uma palavrinha, alguma coisa, a gente ouviu alguém falar em inglês. Não é assim? Então, assim, de alguma maneira a gente está associado, né, à língua inglesa. Então, assim, esse slide que a Diana está mostrando, está escrito assim, What we already know. Que significa, né? Já que eu não posso interagir, assim, não vou ouvir vocês agora, mas eu sempre peço os alunos para traduzir para mim.
Aí eles traduzem uma ou outra palavra, e aí eu mostro o significado completo, que é o que nós já sabemos. Então, assim, eu levo o aluno a entender que ele já sabe alguma coisa em inglês. E aí nós vamos, na verdade, na sequência, fazer uma revisão. Pode passar, Diana. Aqui normalmente eu começo com as saudações, tá bom? Então eu ensino ele a pronúncia dessas saudações. Na verdade, assim, como eu tá no slide, eu vou colocando, né, cada frase dessa para aparecer uma de cada vez. Então eu ensino para ele, né? Quando a gente, para ele ou para ela, para os alunos, quando a gente encontra alguém, o que a gente pode usar em inglês? Então nós vamos lá, hello, hi. E aí eu falo, né? Se você está encontrando a pessoa e falando isso, então o que significa? O aluno, né, já vai usar a língua portuguesa para responder, é claro. Significa oi, significa olá. Ah, beleza. Aí eu vou para o próximo. Pela manhã, então, nós vamos usar o quê? Good morning. Então, significa, nesse momento, né, nesse primeiro contato, eu vou estar sempre usando inglês e português. Aí vamos para a próxima. Aqui eu chego até o final do slide, né? Good afternoon, good evening e good night. E aí interessante, né? Porque o aluno associa os três primeiros. Bom dia, boa tarde e boa noite. Aí quando chega no good night, ele fica sem saber, ué, mas já foi bom dia, boa tarde e boa noite. Então por que tem mais um? E aí a gente explica, né, que em inglês nós temos dois tipos de boa noite, né? A gente costuma dizer, pode passar o próximo, Diana. Aí no próximo eu mostro para ele a tradução de tudo que é para ele anotar. Inclusive esse material aí, como eu já disse, está com Diana e ela pode passar para vocês. Imagino também que todos já saibam isso, mas se não souber vai ter oportunidade de aprender. Então assim, para finalizar esse slide, volta no anterior, por favor, Diana, que tem as traduções. Aí, ó, o anterior, Diana, isso. Aí este que tem as traduções aí, o aluno sempre está copiando, tá bom? Então, eu ensinei em inglês e ele fez a tradução em português. Por que eu peço ao aluno para traduzir? Porque, assim, a gente sabe que todo mundo tem uma forma de aprender. Tem gente que só viu, já guardou tudo. Mas tem gente que precisa praticar, tem que escrever. Eu faço assim também porque quando o aluno chega em casa, que ele abre o caderno novamente, pode ser que alguma coisa que não tenha sido traduzida ele não se lembre mais. Mas aí eu peço para ele traduzir para ele ter essa segurança, tá bom? Próximo, Diana, por favor. Aí, galera, considerando que eu passei ali, eu expliquei, né, que good night é um boa noite de despedida. Aí eu comento, por exemplo, que não é. Algumas pessoas traduzem assim, um boa noite de saída, tipo good evening, boa noite de chegada, e good night, boa noite de saída. Eu costumo dizer que não é uma saída, mas uma despedida. Por exemplo, quando eu vou colocar Caleb para dormir, né, eu dou um beijo nele e digo good night, I love you. Então, esse good night, eu estou me despedindo dele, porque ele já vai dormir. E aí, né, a gente só vai se encontrar normalmente no outro dia, novamente. Então, na verdade, não é uma saída, mas uma despedida, tá? Aí eu falo assim com os alunos. E quando acabar a nossa aula, eu vou me despedir de vocês com good night? Não, né? Porque geralmente a aula é de dia, então não tá à noite ainda. Aqui agora, então, eu ensino para eles uma série de expressões de despedidas em inglês. E eu sempre peço para ele repetir 2, 3 vezes, né, para fixar mesmo. Então, ó, lendo o que está no slide aí, ó, nós temos então goodbye. Inclusive, galera, esse goodbye ele pode ser tanto junto assim, igual está, ou separado por hífen, tá? Eu já vi as duas grafias. E aí o aluno repete goodbye. Ou então, bye bye, bye. E aí eu vou sempre pedindo ele as traduções. E aí nós vamos para os próximos. So long, see you later, see you tomorrow, see you next week, see you next class. E nós vamos vendo cada um e eu vou associando, buscando dele o que pode significar cada um. Perceba que tem um monte com o nome see you, né? See you later, na verdade, significa até mais tarde. Isso a gente usa, por exemplo, quando você está com alguém pela manhã, você vai sair, por exemplo, para almoçar e você vai encontrar essa pessoa novamente mais tarde. Então, o ideal seria see you later. Aí eu falo assim, mas se eu não vou te encontrar mais tarde, só no outro dia, então o ideal será see you tomorrow. E aí eu pergunto o que será que está escrito, o que será que quer dizer
Então, isso leva a pessoa a ir até amanhã. Então, é exatamente isso. Aí depois nós temos, então, né, próxima semana, próxima aula. Esse aqui, esse slide, ele já não tem mais a tradução. Eu não coloquei a tradução. Mas eu falei com o aluno e ele fez a anotação dele. Tá bom? Próximo, Diana, por favor. Todo mundo, né, geralmente aprende a falar assim, né? Perguntar o nome da pessoa. Isso aqui, pessoal, quando eu estou apresentando lá, ele não aparece tudo de uma vez, tá? Vai frase por frase. Então, eu me apresento, né? My name is René. Aí eu pergunto da pessoa, what's your name? Ela responde. E é interessante, por exemplo, quando tem mais pessoas, né? Se tiver mais meninos ou mais meninas, aí eu falo assim, então como é que eu faço para perguntar para você o nome de uma outra pessoa? Então nós temos, né? Se essa pessoa for alguém do sexo masculino, então vai ser what's his name? E esse his também vai aparecer na resposta. Porém, se for uma mulher, se for uma menina, a gente vai usar her. Então, what's her name? Então, como tem no exemplo aí, his name is Vitor e her name is Ivete. Vou fazer uma interação com Jennifer aqui rapidinho, ó. Então, vamos lá. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Caleb. Então, his name is Caleb. Então, aí o que acontece? Você não pode usar a mesma estrutura my name is para falar de outra pessoa. Beleza? Próximo, Diana. Ó, e aí nós vamos ampliando os conhecimentos. Eu não sei se aqui na sala todo mundo sabe o que é nice to meet you, mas é algo que a gente usa toda vez que conhece alguém. Aí eu falo em inglês com o aluno e levo ele a entender o que significa isso, né? Pego na mão dele, aperto a mão dele, sem fazer a tradução já, tá? Mas eu pergunto para ele. Até que alguns finalmente chegam, né? Ah, então quer dizer prazer em te conhecer. Exatamente. Então, o prazer é prazer em te conhecer. Próximo, Diana. E aí, pessoal, nós vamos, na verdade, sempre ampliando os conhecimentos, tá bom? Pode ir, próximo. Ó, aqui, por exemplo, eu tenho um modelo de um diálogo em que nós estamos conhecendo uma pessoa. Neste momento, a gente para, né, depois que o aluno vê isso aqui, e nós vamos aplicar com os nossos nomes, tá bom? Faça o que, Jennifer, de novo. Então, ó, vou simular para vocês aqui, ó. Hi, my name is René Rodrigues. What's your name? Hi, my name is Jennifer Rodrigues. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, René. Então, aí nós tivemos uma interação, e aí, por exemplo, se o aluno tiver, se for só eu e mais uma pessoa, eu faço esse diálogo com ela, com o nome dela, né, claro. Agora, se tiver mais de uma pessoa, eu peço os alunos para fazerem entre si. E fica muito bacana essa interação, tá bom? E aí, assim, pessoal, a gente prossegue, né? Com os conhecimentos, né? Isso aqui geralmente a gente vê num dia só, numa aula só, já dá para fazer isso tudo. Coisa de 60 minutos já é suficiente para a gente ver essas informações. E aí, assim, depois eu peço. Pode passar, Diana, deixa eu ver o que, é que tem depois. Então, aqui nós vamos perguntar, por exemplo, como a pessoa está, né? Ela vai responder que está bem. Eu mostro que tem várias formas de você responder, dizer que você está bem em inglês. Próximo, Diana, por favor. E, por fim, eu peço os alunos para fazerem... Ah, tá. Ali eu apresento informações pessoais. De onde você é? Quantos anos você tem? Pode ir próximo, Diana. Pergunta o telefone. Então, assim, tudo que, na verdade, a gente pode pensar em perguntar para alguém quando nós estamos conhecendo essa pessoa, a gente pratica isso em inglês. E aí, por fim, eu peço, né? E geralmente isso eu peço, eu deixo como uma tarefa de casa. Eu peço para os alunos criarem um diálogo com as informações deles próprios, aplicando todos os conhecimentos que nós vimos naquela aula. E aí, assim, o aluno, né, que já visto que ele já praticou, né, em inglês na sala, e também já tem a tradução de todas as coisas, então o trabalho dele agora é só organizar tudo isso e colocar tudo em inglês para praticar só em inglês na próxima aula, tá bom? Então, assim, foi uma demonstração rápida de como a gente consegue associar tanto o inglês quanto em português.
Aí, assim, pessoal, no segundo momento, como eu disse, aquilo que a gente já sabe em inglês, nós não vamos mais usar em português, tá bom? Então, por exemplo, como eu disse, né, se você já sabe que bom dia em inglês é good morning, nós não vamos mais dizer bom dia, mas vamos usar na sala de aula de inglês good morning. E eu, quando encontro qualquer aluno meu na rua, eu falo com ele, né? Hello, fulano, né? Por exemplo, hello, João, hello, Breno, né? E eles já respondem, já aprendem a dizer hello, teacher, tá bom? Então é desta maneira aí. Diana? Sim. Ô tio, só que como assim? É tipo, quando uma pessoa não entende o que é hot dog, aí como é que eu explico ela? Certo. Aí o que acontece? Isso entra na parte de vocabulário. Eu, quando vou ensinar vocabulário, eu mostro primeiro a imagem para a pessoa, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho um vocabulário que é só de comidas, por exemplo. E aí lá aparece, na lista lá, aparece o cachorro-quente. O que que acontece? Não importa o nome que você dá àquilo em português. Se nós estamos aprendendo inglês, nós vamos falar que aquilo é o nome dele em inglês. Como assim? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático aqui. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem superficial. Alguém sabe, por exemplo, nós conhecemos a mandioca, não é? Desculpa, como é seu nome? What's your name? Wander. Breno? Wander. Wander, sorry. Wander? Sim. É? Yes. Ok, Wander. Você sabia que a mandioca tem outro nome? Ou não? Sim. Qual é o outro Uhum. nome? Eu não lembro. Tem aipim, tem. Tem algumas pessoas que falam macaxeira. Que em inglês é um nome só para todos. Oi? Então, ele pode falar de Desculpa. novo, Então, por favor? assim. Oi? Que Certo. travou. Então, eu dizia que quando a gente tem um conhecimento em português, cada pessoa conhece de um jeito, mas o que vale é que em inglês, aquele nome todo mundo vai chamar daquela forma. Então, respondendo à pergunta dele, do Wender, o que acontece? Se você está com dificuldade em ensinar alguma coisa, um vocabulário para uma pessoa, o ideal é mostrar uma imagem, tá bom? Então, eu mostro, ó, por exemplo, aqui. Não sei se dá para todo mundo ver, mas aqui é uma carteira, né? Alguns poderiam chamar de bolsa, enfim, não importa o nome que você vai dar isso em inglês, em português. Aí eu mostro a imagem e falo para a pessoa, wallet, wallet, this is a wallet. E aí a pessoa repete, pratica, e ela vai entender que isso é uma carteira, tá bom? Então, assim, a melhor associação que a gente pode ter de ensinar o vocabulário, a meu ver, é mostrar a imagem, né? E ensinar o nome, ensinar a pronúncia. Respondi sua pergunta? Sim. Pronto. Inclusive, meu trabalho final de faculdade foi relacionado a isso. Porque a gente associa a imagem, né, ao nome. Isso é muito válido. Ok? Eu não tenho não, tia. Nem eu, tia. Ô, tio, igual lá no meu curso de inglês, toda vez que fazia uma aula lá, tinha uma TV e as imagens para ler.
Então, é justamente o que eu faço no meu curso. Eu mostro a imagem, eu não mostro o nome primeiro. Interessante assim, por que eu não mostro o nome primeiro? A gente sabe que aquilo que está escrito em inglês nem sempre tem a mesma pronúncia que a gente pensa em português. Vou dar um exemplo muito prático. O gato. Gato em inglês a gente sabe que é cat. Só que assim, se você for soletrar, igual por exemplo alguém que aprendeu o alfabeto em inglês, a gente sabe que não adianta aprender o alfabeto e tentar pronunciar as palavras igual no português, juntando os sons das letras. Se a gente fosse ler gato de acordo com o vocabulário, aliás, de acordo com o som do alfabeto, a gente ia ler o quê? C, A, T. O vocabulário, na verdade, o alfabeto seria interessante para a gente soletrar. Mas você não lê CH, você fala cat. Então, nesse caso, o que eu mostro? O que acontece? Eu mostro primeiro a imagem. Por exemplo, a imagem de vocabulário de animais. Aí aparece primeiro lá uma vaca. Aí eu mostro a vaca, só a imagem, não mostro o nome. Aí eu ensino a pronúncia. Cow, cow. Aí o aluno repete 2 vezes, cow. Depois eu mostro como é que se escreve. Porque escrever em inglês é C-O-W. No primeiro contato que a pessoa vê logo o nome, ela corre o risco de falar cow. E na verdade estaria errado. E isso acaba, Jennifer está completando, acaba ficando... internalizando, né? Aí tem esse cuidado também, porque se a gente aprender de forma errada, depois para tirar da mente da gente aquela forma errada, fica mais complicado. Por isso que essa forma que René falou que ele faz é mais interessante, porque não corre o risco dele aprender pela forma que é escrita, forma errada. E eu sempre instruo os alunos a ouvir primeiro, né? Porque, por isso, na verdade, a própria metodologia já leva a isso, né? Porque eu não mostro como se escreve, então ela ouve primeiro como se fala, para depois, né, eu mostrar como se escreve. Então, o aluno associa imagem, som, né? Ou seja, ele vai falar, ela vai falar, e também a escrita, e automaticamente eu peço para traduzir. Então, é um conjunto de coisas ali apropriadas para o aluno, né, a aluna, entender e aprender. O que mais? Quando eu vou cortar? Olha, naturalmente, a pessoa precisa entender o que ela está falando em inglês, né? E como é que ela vai saber que ela está entendendo, associando a língua materna, ou seja, a língua mãe, né? A primeira língua dela. Então, por exemplo, para quem já fala em português, né? Um falante português, igual um brasileiro fala português, ele está aprendendo inglês, naturalmente ele precisa saber se expressar em português, para quando ele falar aquilo em inglês, ele, né, saber o que ele está falando. Porque de repente ele fala alguma coisa lá no automático e alguém pode perguntar, e o que significa o que você falou? Ele não vai entender. Caleb, dá 2 cliques na imagem, pai. Então, assim, agora, igual aproveitando o exemplo que Diana deu sobre conjugação de verbos, eu acho interessante, eu até falo para os alunos que inglês é muito mais fácil do que português, né? Assim, porque, por exemplo, a depender do verbo, você coloca só um ED ali no final, né? Por exemplo, ou um S, e você consegue fazer várias construções daquele jeito. Inclusive, quando a gente está estudando o passado em inglês, é muito mais fácil, porque é uma estrutura igual para todo mundo, né? Diferente muitas vezes do português, que você precisa de quase uma estrutura para cada pessoa.
Certo. Aí, assim, o que que acontece? Usando as mesmas ferramentas, igual uma letra de música, é interessante porque a gente pode pegar a música tanto para aprender a pronúncia das palavras, quanto para analisar a gramática. Eu lembro que uma vez, há muito tempo também, eu fiz não sei nem como eu fui inspirado com aquilo, mas assim, eu fiz uma espécie de estudo através de música. Então, assim, no primeiro momento a gente vai ouvir a música, vai aprender a pronúncia, isso é muito bom. Mas aí quando você parte para analisar a música, por exemplo, o aluno aprendeu que amar em inglês é love. Então, né, a gente costuma falar I love you, beleza. Só que aí você vê lá na música que alguém falou assim, she loves me very much. Aí você vai aprender que love, que amar é love. Por que tem esse S? Aí você vai lembrar da regra, é porque você está falando dela, está falando dele. Então, na terceira pessoa, a gente acrescenta um S. Então, assim, analisar também por que está escrito daquele jeito é muito válido. Eu não entendi. Não. Ok. Aí, assim, o que que acontece? É natural também alguém ter a dificuldade, né, da língua inglesa. Qualquer coisa que a gente está aprendendo, muitas vezes pode ser difícil. E pode, infelizmente, também acontecer da pessoa não gostar, tá bom? É natural também. Aí, assim, por isso que você tem que buscar formas mais prazerosas, igual, por exemplo, a música, igual o desenho. Depois, Diana, você me cobra dos desenhos para eu mandar para você, né, para você passar para eles os links do YouTube, eles vão gostar muito. Então, assim, procurar coisas agradáveis, né, para você estar associando. E aí, pessoal, o que que acontece? Se porventura você não encontrar nenhuma razão para você aprender inglês, então eu quero deixar uma única dica. Pense em dinheiro. Por quê? Como eu disse, chegou um momento na minha vida que a minha renda financeira estava vindo porque eu conhecia a língua inglesa, porque eu sei falar inglês. Então, assim, se você não encontrasse nenhuma outra razão, você poderia pensar o seguinte: eu posso viver disso, eu posso viver desses conhecimentos, porque você vai, né, fazer. Não que necessariamente você tem que ser um professor ou uma professora de inglês, mas já é uma ferramenta que você tem, já é um instrumento de trabalho, tá bom? Então, assim, eu penso que todo mundo, na verdade, tem condições de desenvolver. Não pense que você, né, não consegue. Não é bom pensar desta maneira, tá bom? E assim, só para eu encerrar também aqui, antes de despedir, eu queria saber se quem está aqui na sala me conhece, já me conhecia da Etiquette Té. Eu acho que eu já conheci em algum lugar, eu acho que eu já te vi. Eu te conheço, da escola dominical de Tia Nilza. Eu ia com o Caleb quando era pequenininha e eu lembro de você e de sua irmã. Eu lembro dele, a gente brincava lá. Eu não. Certo. Minha mãe Ninguém já mais? conhecia o professor. Olha aí. Interessante, pessoal, que geralmente o meu nome, né, o nome Renê Rodrigues, está associado a pelo menos três coisas, né? Eu espero que, na verdade, tomara que esteja primeiramente associado a Deus, as pessoas saberem, né, que eu sirvo a Deus. Mas também, assim, meu nome está associado à língua inglesa. Geralmente, quem me conhece sabe que eu tenho um envolvimento com a língua inglesa, né? E algumas pessoas também me conhecem por associação à matemática. Eu amo muito matemática também.
E olha que bacana. Eu acabei me desenvolvendo em duas coisas que para muitos, né, é dificultoso, né, tanto a língua inglesa quanto a matemática. Então, assim, eu tomei isso, né, como instrumento de trabalho aqui em Riacho, inclusive eu trabalho com cursos tanto de inglês quanto de matemática. Ou seja, como eu disse, se você não encontrar nenhuma razão para aprender inglês, pense que pode ser uma forma de você ganhar dinheiro. E assim, eu também já tive experiência de conversar em inglês com pessoas de outros países, e isso é muito bacana também. Você saber que você conseguiu desenvolver. Obrigado. E hoje está mais fácil, né? Porque hoje eles têm mais recursos do que. Mas assim, e hoje para eles estão mais fácil, porque eles hoje têm mais recursos do que René naquela época. Ele disse que tinha hora que ele ligava para a rádio, pegava, deixava a fita, né? Que antigamente era fita, lá já preparada e pedia tal música. Aí ele ia lá, gravava aquela música, na hora, né? Ficava esperando a música passar, gravava a música e ele ficava toda hora ouvindo e tentando escrever para poder aprender. E hoje não, hoje a gente já procura no YouTube, já acha a tradução, já acha a letra tudo prontinha, já acha tudo pronto, né? E naquela época era bem mais difícil. E Zé Linda também, que foi nossa professora, ela disse que ela aprendia também dessa forma. Pegava, ouvia lá na rádio, gravava e ficava também escrevendo e sempre pronunciando, né? Ouvindo e pronunciando. Às vezes até sem saber como é que escrevia. Aí depois que eles iam pesquisar para ver se eles realmente tinham escrito da forma certa. Então, por isso que é importante primeiro a gente ouvir, aprender a ouvir, porque a gente vai ouvindo, vai pronunciando, depois que a gente vai preocupar como é que escreve, para não acontecer da gente ficar presa à caligrafia, né? Porque às vezes realmente, igual o René falou, escreve de um jeito e a pronúncia é totalmente diferente, para a gente não correr esse risco. E a dica que eu dou para vocês é isso: aprenda de forma que seja divertido para vocês. Né? Aprende brincando, nas brincadeiras, e o inglês é importante porque hoje tudo que a gente faz no nosso dia a dia, tudo tem o inglês. Então, de qualquer jeito, a gente tem que aprender inglês, porque tudo tem o inglês. No aparelhos eletrônicos, tudo vem em inglês, né? Você vê nos alimentos vem em inglês. Se você pretende fazer uma faculdade de medicina, de qualquer outra faculdade, você vai precisar do inglês, porque para fazer doutorado, para fazer até mesmo as teses, né? Os melhores estudos, os melhores cientistas, vem tudo lá do inglês. Então, você precisa aprender o inglês. Minha prima mesmo, ela fazia biologia, e ela falava que os melhores artigos de biólogos vinham de lá, e às vezes ela falou, tem que estudar inglês para eu poder fazer a minha graduação. Então, a gente vê que hoje, realmente, o inglês é importante, porque em tudo que a gente faz, o inglês está inserido. E todas as bolachas que eu compro, só vem o nome escrito Crackers. Crackers. Pois é. Então, hoje... Interessante o seguinte, como a gente já disse, né, Caleb, ele aprendeu primeiro inglês, inclusive, foi recentemente que ele aprendeu a falar bolacha, por exemplo, porque a gente perguntava, por exemplo, o que você quer comer, a merenda, ele, cracker. Então, assim, já, mesmo se a gente perguntasse em português, ele respondia já em inglês, né, cracker, porque é algo natural pra gente aqui falar inglês, tá bom? É porque são iguais e duplicados. Eu não. Ele chamou de lanche e ele só fala com ele. Ok, então, Diana, thank you again for inviting me for this meeting.
Students, thank you for your attention and goodbye. Então, eu também agradeço, Diana, né, pelo convite, é uma honra para mim, e também agradeço vocês, os alunos, né, por estar, assim, ter nos dado esse tempo de ouvir, né, a nossa experiência. E eu desejo para vocês, né, uma vida de muito sucesso nessa caminhada de estudantes vocês, que a gente possa encontrar aí na vida e lembrar, né, vocês lembrar da gente, que talvez a gente não lembre de todos vocês, mas você lembrar da gente, né, e falar, né, que ó, realmente eu aprendi, consegui crescer e, né, prosperar em todos os seus sonhos sejam realizados. Caleb, fala goodbye, students. Goodbye, children. Pronto. Bye, bye. 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 Tchau.